novidades sobre o caso envolvendo a farra do INSS, certo, né, Pablo? O empresário Maurício Camizotti, preso desde setembro por envolvimento no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS, confessou a existência de fraudes e assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Essa é mais uma delação que estava sendo aguardada, né, Pablo? A gente tem ali a expectativa envolvendo ali o Banco Master, mas sem esquecer a farra do INSS, que a gente recorda foi aqui trazida primeiro pelo portal Metrópolis. As primeiras matérias foram publicadas por nós e depois tivemos, então, diversas operações da Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Tivemos impacto lá dentro do Congresso Nacional com a CPMI do INSS, que foi finalizada. Entretanto, as investigações continuam e agora nós temos, então, mais novidades, né, Pablo? Conta um pouquinho pra gente. Mas o inquérito, né, conduzido pelo ministro André Mendonça, né, a gente até brinca, né, que todos os inquéritos importantes do Brasil hoje estão sob a tutela do ministro André Mendonça, fora que agora também ele vai se tornar, né, posteriormente vice-presidente do TSE. Essa delação premiada já vinha sendo costurada, né, desde outubro do ano passado. Existe uma grande expectativa de que investigados nessa farra do INSS pudessem colaborar com os investigadores, e aí surgiu essa informação de que o Maurício Camizotti está preso desde setembro do ano passado, alvo da Polícia Federal, na Operação Sem Desconto. O entendimento de que a gente ouviu ali dentro da Polícia Federal é de que delações, nesse caso, nesse inquérito sobre a relatoria do ministro André, irão acontecer, né? A gente lembra que a colunista Andresa Matais trouxe no mês de fevereiro que outros 2 investigados na farra também estão negociando as suas delações com a Polícia Federal. Esse caso é um pouquinho diferente, por exemplo, da delação premiada firmada e está sendo costurada, né, entre a Polícia Federal e o banqueiro Daniel Vorcaro, porque nessa delação, em especial nessa delação de Daniel Vorcaro, é costurada também com a PGR e a Polícia Federal. Mas nesse caso de Maurício Camizotti, é só a Polícia Federal que está tomando as rédeas desse caso. É um inquérito de bastante relevância, né, são descontos indevidos nas contas de aposentados e pensionistas, nos maiores escândalos que o Brasil já teve, revelado aqui pelo Metrópolis. É um inquérito que tramita sobre a relatoria do ministro André, e a Polícia Federal já colheu esses depoimentos do Maurício Camizotti. Ele acabou citando alguns esquemas que ele fazia parte, já que ele é um empresário do ramo da saúde, operadora de saúde, então ele acabou colaborando com a Polícia Federal. Esses anexos, essas declarações, esses depoimentos que Maurício Camizotti prestou à Polícia Federal, eles são sigilosos, porque o caso do INSS também tramita sob sigilo no Supremo, mas que a gente pôde confirmar com a Polícia Federal, com investigadores, fontes, de que esse material que a Polícia Federal está costurando sobre esse caso, ele vai ser entregue ao ministro André Mendonça. E o ministro André Mendonça, se ele entender cabível, ele deve sim homologar essa delação, que vai ser a primeira do caso do INSS, né? Já que é um caso de bastante relevância. A gente soube, por exemplo, que o Maurício Camizotti delatou pessoas acima dele, de operadores que, por exemplo, o Antônio Camilo, que é o cara do INSS, também estão nesses depoimentos que o Maurício Camizotti prestou à Polícia Federal. Então, são informações que estão sendo colhidas, sendo colocadas dentro de um documento que serão entregues ao ministro André Mendonça, para que o ministro entenda se for cabível homologar essa delação e se tornar a primeira de um caso de bastante relevância, de bastante sensível para o povo brasileiro, né? A gente, nos últimos meses, esse caso do INSS acabou sendo um pouquinho maculado, né, sobre o novo caso do Banco Master, mas é um caso que ainda segue sob investigação e que deve ter seu desenrolar ainda esse ano. Gabriel, sua análise, então, sobre essa possível delação de Maurício Camizotti aí, sobre a farra do INSS? Olha, Marília e Pablo, é um processo que deve fazer voltar à tona o escândalo do INSS. Como o Pablo bem mencionou agora no final, ficou meio de lado, né, esse assunto por causa do escândalo do Master. São 2 assuntos que vieram quase juntos à tona, com meses de diferença, de forma mais veemente, mas o escândalo do INSS ganhou muita força no primeiro semestre do ano passado, depois diminuiu, e agora volta com essa delação. E é importante porque será a primeira, né, possivelmente a primeira delação.
como o Pablo bem explicou, ainda existe um processo, né? Embora tenha fechado esse acordo com a Polícia Federal, é o ministro André Mendonça que vai decidir se aceita ou não esse acordo de delação que foi fechado pela Polícia Federal. Há hoje uma grande rusga em relação a acordos da Polícia Federal. Isso, inclusive, balizou ali a estratégia de que o acordo, por exemplo, em relação ao Master, se houver delação, vai ser conduzido em conjunto, né, pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Então a gente vai precisar observar os movimentos do ministro André Mendonça, ele que, como a gente disse aqui durante o programa, Pablo disse, você disse, Marília, é o protagonista da vez. O ministro Alexandre de Moraes, que ficou protagonista há muito tempo, agora está um pouco de lado, e André Mendonça assumiu casos que ganham bastante destaque, ele é notícia quase todo dia, né, no noticiário. Então a gente vai precisar ver como vai ser o comportamento dele, e também o que Camizotti vai trazer nessa delação, porque com certeza vai implicar políticos, e aí, de novo, assim como o Master traz para a política, para a campanha eleitoral, a voga da corrupção, a voga dos desvios, etc., Camizotti falando, a delação acontecendo aí nos próximos 2, 3 meses, com certeza vai virar também pauta eleitoral, uma vez que esse escândalo também começou lá atrás, no governo Temer, indícios ali de início no governo Dilma, mas o que a gente tem aqui começou no governo Temer, passou pelo governo Jair Bolsonaro, teve no governo Lula, chegou até a aumentar no governo Lula, mas a defesa que o governo Lula dá é de que, olha, foi a gente que trouxe, né, a CGU que apontou ali as irregularidades e aí baseou depois a operação da Polícia Federal. Mas o fato é que esse escândalo atingiu vários governos, então, portanto, também essa delação de Camizotti pode atingir vários personagens da política. E é isso, então. Trouxemos então um resumo, né? Um resumão dessa semana aqui em Brasília. Trouxemos aí os 3 poderes. Quer acompanhar o trabalho do Pablo Giovanni? É só entrar lá em metrópolis.com e na aba de colunas, a colunista Manuela Alcântara, eles trabalham juntos, eles especialmente voltados para o judiciário. Todos os dias nós temos notícias quentinhas sobre todos os tribunais. Quer acompanhar o Gabriel também? Gabriel Buzzi, ele é coordenador de política, toda a turma, né, acompanham ele todo o trabalho feito pelo Congresso Nacional, também ali pelo STF e ali o Palácio do Planalto. É só entrar lá em metrópolis.com, aba de Brasil, e você vai encontrar o trabalho deles dois lá. Mas, quer encontrar tudo em um lugar só? Aqui, ó, no nosso canal do YouTube, teremos cortes dos dois já já. Meninos, muito obrigada, bom fim de semana e aguardo vocês na próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, Marília.